Bom, vamos dar uma introdução ali sobre programação, né? Eu não vou focar sobre lógica de programação, e sim como um programa funciona e como o sistema de desenvolvimento funciona, tá? Tem muita gente aí que fala, pô, não, vamos entender algoritmos. Na faculdade a gente tem algoritmo 1, 2 e 3. Tá? Algoritmo é uma sequência de passos que a gente tem que elaborar para fazer que o computador execute os passos no qual a gente deseja dele. Tá? Então essa é a ideia de algoritmo. Uma coisa que a gente tem que ter uma ideia, uma compreensão, é que o computador é uma coisa burra, tá? Porém ele é extremamente obediente. Tá? Então tudo aquilo que tu manda ele fazer, ele faz. Só que quando a gente manda o computador fazer, a gente tem que ter ciência do que ele vai entender ao pé da letra exatamente tudo aquilo que a gente falar. Então a gente tem que explicar com cuidado, com pensamentos lógicos, para que o computador execute exatamente os passos que a gente quer. Tá? Um grande exemplo disso daí, vamos imaginar ali, como a minha esposa fala, né? Vamos usar uma piada de nerd para entender como o processo de comunicação verbal não funciona muito bem dentro do computador. Tá? Como assim o processo de comunicação verbal? Quando a gente coloca uma ideia pressupondo que o ser humano já entenda o contexto, quer dizer, que ele já entenda de priori determinadas coisas, tá? Ele acaba cortando determinados procedimentos na hora de falar que para o computador não faz sentido. Como assim, Anjo? Vamos imaginar o seguinte, a seguinte piada. A mulher pede pro marido ir pro mercado e manda ele comprar, sei lá, amor, compra 5 ovos, tá? E se tiver batata, compra 10. Aí, quando o marido chega em casa, volta, né, com 10 ovos, né? Então, pô, Ângelo, eu não entendi. Então, vamos escrever aqui o passo que aconteceu. A mulher chega para o marido e diz: é bem assim que faz o processo de desenvolvimento. Amor, vai no mercado e compra 5 ovos. Se tiver batata, traz 10. O que ela está dizendo aqui? Ela está querendo dizer que é para comprar 5 ovos, mas se tiver batata, é para trazer os 5 ovos mais 10 batata. Porém, se eu fosse falar isso para um programador, o programador ia chegar lá dentro do mercado, ia pegar assim, ó, tem 5 ovos. Tem batata. Se tiver batata, não é para trazer 5 ovos, é para levar 10 ovos, porque ela não está dizendo para levar batata, que ela ainda está, se a gente tiver a ideia de sequência, ela ainda está falando sobre os ovos, tá? Então tu tens que chegar para o computador. Se a gente chegasse para o computador, né, se tiver compra 5 ovos, beleza, se tiver batata, compre 10 batatas. E aí ele vai entender que eu estou tentando comprar 10 batatas e não faz parte dos 5 ovos, tá? Então isso daí é um passo que as pessoas têm que entender, que o computador precisa desses passos a passos para poder fazer. Para o computador ficaria assim, ó. O computador vai no mercado e compra 5 ovos. Se tiver batata, compra 10 batatas.
por que que ali em cima, né, se tiver batata traz 10, né, por que que ali em cima ela não diz, traz mais 10 e traz 10 batatas? Por quê? Porque ela já pressupõe que a pessoa, por uma ideia, né, ela já sabe que está falando das batatas. Porém, naquele mesmo sentido, o amor vai no mercado, compra 5 ovos. Se tiver batata, traz 10. 10 ovos. Né? É como se eu fosse falar para uma criança. Se você chegar para uma criança assim, chega na beira da estrada, chega para uma criança e falar, atravessa a rua, a criança simplesmente vai atravessar a rua. Né? Ela vai seguir uma ordem rápida e, vamos dizer assim, e direta. Agora, se você fala para um adulto, atravessa a rua, teoricamente o adulto vai parar, olhar para os dois lados e atravessar a rua. Então, o que isso quer dizer? Que o ser humano, ele já tem uma bagagem, ele já tem uma ideia, ele já tem um pressuposto de conhecimento que está guardado e armazenado no cérebro, o que precisa ser feito. O computador não tem. Para isso que serve o algoritmo. Tá? Então, nessa primeira aula aqui, eu estou falando ali mais ou menos para que serve o algoritmo, de que forma que a gente vai trabalhar com o algoritmo, tá? E a partir da próxima aula, a gente vai falar ali de como eu vou desenvolver o algoritmo junto com alguns programas e algumas ideias de algoritmo, certo? Então, até a próxima aula.